Fala aí pessoal, beleza? Magno Barreto aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre o Fmod, isso mesmo, o Fmod. O que é o Fmod, Magno? Fmod é uma plataforma onde a gente faz a implementação dos sons para um jogo, para um game. Eu posso fazer a implementação aqui das trilhas sonoras, posso fazer a implementação dos audio effects do jogo. Mas hoje nós não vamos falar aqui sobre audio effects, apenas sobre as trilhas, né? Eu fiz a composição aqui dessas 5 tracks, certo? São três músicas, uma sendo a gameplay, uma primeira tensão, segunda tensão e 2 fanfarras, né? Que é a fanfarra de vitória e a fanfarra de derrota. Isso aqui foi feito para o jogo Led Rider 3D. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos as tracks, onde estão distribuídas as músicas, as faixas, né? E aqui em cima nós temos as Logic Tracks. O que são as Logic Tracks? É justamente o parâmetro que você vai colocar ali nessas faixas ou alguma informação adjacente. Então, nessas Logic Tracks, nós temos aqui primeiro o Temp Track. O Temp Track é o tempo daquela música, né, da gravação. Então, essas músicas aqui, elas foram compostas no tempo de 110 e no compasso de 4x4. Eu preferi gravar todas as músicas, ó, no mesmo tempo, no mesmo andamento, certo? Poderia ter feito músicas de tempos diferentes e compassos diferentes? Poderia ter feito. O Fmod possibilita que a gente faça essas transições independente do tempo, independente do compasso das músicas. Eu poderia aqui fazer transições para elas, mesmo que houvessem tempos diferentes e compassos diferentes. E nós temos aqui os Destination Markers. É aqui onde informa onde é o início daquela track. Nós colocamos aqui no início daquela track, também colocamos aqui a informação daquela track, né? Então aqui é o título da track. Então eu sei que aqui está começando o tema da gameplay. Eu sei que aqui está começando a primeira tensão, aqui está começando a segunda tensão, aqui a fanfarra de vitória e aqui a fanfarra de derrota. Então ela está determinando aqui o início e me dando a informação de qual track está começando aqui na Logic Track, certo? Abaixo do Destination Marker, nós temos aqui o Loop Region. É a região que eu quero que a música fique loopando, né? Então, em todas as tracks aqui, nas 3 primeiras tracks, na verdade, eu coloquei um loop para elas. Então, eu quero que essa música ela fique tocando infinitamente até que um parâmetro seja informado dentro do jogo e ela faça a transição para outra música, né? Para aquele parâmetro que foi informado. Então, essa música vai ficar tocando aqui, repetindo, tocando e repetindo até que um parâmetro seja alterado. Esse parâmetro foi alterado, então ela vai mudar para outro momento aqui. Então, eu tenho o Loop Region na gameplay, no tema da gameplay. Eu tenho na primeira tensão e eu tenho na segunda tensão também. Eu não tenho nas fanfarras, olha aqui. Não coloquei nas fanfarras. Por que, Magno, você não colocou nas fanfarras? Porque a fanfarra de vitória e de derrota é simplesmente quando um personagem, um jogador, um player, ele ganha ou perde. Então, quando ele ganha, essa track ela tem que tocar e finalizar. Ela não tem que repetir. Quando ele perde, a mesma coisa. Essa track ela tem que tocar e finalizar. Ela não tem que repetir. Por isso que eu não coloquei um Loop Region nessas fanfarras. Abaixo da Loop Region, nós temos aqui as Transition Region. O que é isso? Isso aqui é os momentos de transição. Então, essa música ela está tocando e loopando aqui. Mas em algum momento dessa música, pode ser no início, pode ser no final, pode ser no meio. Por isso que ela está delimitada para a música inteira. Porque em qualquer momento dessa música, ela pode receber um parâmetro para que mude ali o momento do game. Então, ela pode mudar aqui para a primeira tensão, né? A tensão de número 1. E ela pode estar em qualquer momento. Então, isso aqui é a região que ela vai fazer essa transição, que ela vai transicionar para uma outra música, para um outro momento aqui da música. Então, nós temos aqui essa transição para a tensão 1, a transição para a tensão 2 aqui no gameplay. Porém, aqui no gameplay, nós não temos a transição para as fanfarras. Por quê? Porque, em tese, esse momento aqui da gameplay, não haverão batalhas, ou seja, não é possível que o personagem ganhe ou perca nesse momento. Então, se ele não pode ter uma vitória ou uma derrota, eu não quero que transicione para as fanfarras. Nesse período do jogo, eu não quero que transicione para cá, tá?
porque aqui não é passível de vitória ou derrota. Já dentro do momento de tensão 1 ou momento de tensão 2, que é o boss, aqui sim é possível você ganhar ou perder, porque aqui em tese haverão batalhas, certo? Então, havendo possibilidade de ganhar ou de perder aqui, eu inseri aqui, né, a fanfarra, a transição para a fanfarra de vitória e a transição para a fanfarra de derrota, tanto dentro da tensão 1 quanto dentro aqui da tensão 2, tem a transição, tá vendo, para a vitória e para a derrota. Dentro destas tensões existem os parâmetros, então quando eu clico aqui, por exemplo, vou clicar aqui no parâmetro da gameplay. Então a gameplay, que é esse primeiro momento aqui, ela foi delimitada como parâmetro de 0 a 0,99. Então toda vez que o jogador der esse parâmetro, esse comando, um número de 0 a 0,99, a música que vai tocar essa primeira track da gameplay. Se eu quiser transicionar para a tensão número 1, então eu vou ter que mudar o parâmetro de 1 até 1,99. Toda vez que eu der esse parâmetro, vai transicionar aqui para a tensão de número 2. Ou para a tensão de número 1, na verdade. E toda vez que eu quiser a tensão de número 2, eu tenho que alterar o parâmetro aqui, ó, para 2 a 2,99. Então, toda vez que eu informar esse parâmetro de 2 a 2,99, automaticamente vai ser transicionado aqui para a tensão de número 2. Se eu estiver dentro da tensão 1 ou da tensão 2 e o parâmetro informado for o de vitória, então será de 3 a 3,99. Esse parâmetro transicionará para a fanfarra de vitória. Se o parâmetro informado for o de derrota, de 4 a 5, ele transicionará para a derrota, que é aqui. Perfeito? Eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Ó, vamos colocar aqui na gameplay, tema da gameplay. Então vai tocar aí para vocês. Ok? Como eu falei, neles tem aqui o Loop Region. Então, essa música vai tocar e ela tem que voltar para o início até que o parâmetro seja alterado. Então, tá tocando aqui e ela tem que voltar. Vamos ver se ela vai voltar certinho. Perfeito, o loop foi feito corretamente. E agora eu vou fazer a alteração do parâmetro. Onde que eu altero o parâmetro aqui no Fmod? É aqui, ó. Eu altero o parâmetro aqui e ele vai fazer segundo o que foi informado lá. Então vamos lá. Eu vou alterar o parâmetro aqui para tensão de número 1. Vou clicar aqui, ó. Você vai ver que o parâmetro é de 1 a 1,99. Está no 0 porque está na gameplay. Então vamos lá para 1 até 1,99. Pronto. Nós fomos para a primeira tensão. Ok? Então tá rolando aqui a nossa primeira tensão. E essa primeira tensão ela também tem que ficar em loop. Então vamos colocar aqui no final. Ela tem que voltar para o início da primeira tensão. Perfeito. Voltou para o início da primeira tensão. Então o loop está funcionando perfeitamente, certo? E eu vou informar aqui que eu quero que ele volte para a gameplay. A gameplay eu clico aqui, ó. Parâmetro de 0 a 0,99. Vamos voltar. Perfeito. Voltou para o tema da gameplay. Ok? E agora eu quero ir para a tensão de número 2. Ó, tensão de 2, o parâmetro é de 2 a 2,99. Então vamos colocar aqui, parâmetro 2 a 2,99. Saltou. Viu aí? Saltou aqui para a tensão 2, que seria o boss, ok? Então, estando no boss, vamos jogar lá para o final, porque eu quero que ele faça o loop também, assim como as outras tracks. Perfeito, o loop funcionando corretamente, ok? E agora nós vamos voltar. Nós vamos voltar ao parâmetro do boss para a tensão de número 1. Vamos lá, lembra que a tensão de número 1 era de 1 a 1,99, né? Então, prontinho. Voltou para a tensão de número 1. E aí, como eu falei para vocês, dentro da tensão 1 e dentro da tensão 2, nós temos a possibilidade de vitória ou de derrota. Então aqui eu coloquei a fanfarra de vitória no parâmetro de 3 a 3,99. Então vamos jogar ele lá para a vitória. Viu? Pulou para a vitória, tudo certo. Vamos voltar. Opa, parou na tensão 2, vai voltar agora para a tensão 1, pronto. E agora nós vamos para a tensão, ou para a fanfarra de derrota. Fanfarra de derrota, clicando aqui, ó, de 4 a 5.
fanfarra de derrota, volta aqui o parâmetro, voltou para a tensão de número 2, e na tensão de número 2 a mesma coisa, a gente vai subir aqui para a vitória. Perfeito. Vamos voltar. Agora vamos para de derrota. Perfeito, vamos voltar aqui. Então as transições estão sendo feitas corretamente, certo? E agora percebam, vocês viram quando eu estava voltando, ele parou aqui numa faixa, depois eu mudei o parâmetro, ele demorou um tempo enquanto estava aqui para voltar também. Olha só, eu vou passar aqui para gameplay, vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho para transicionar. Viu? Não foi imediato. Ó. Demora um pouco e faz a transição. Por que isso acontece, Magno? Porque foi o parâmetro que a gente colocou aqui, a gente pré-determinou que isso acontecesse. Então quando eu dou aqui um Ctrl L, para quem usa Mac é o Command L, vai aparecer essas grades. O que são essas grades? Essas grades, elas são o tempo que eu quero que, após eu dar o parâmetro, quando eu informar o parâmetro, eu quero que ela faça a transição nessa contagem de compassos aí. Essa grade é justamente os compassos que eu quero que transicione. Então eu não quero dar o parâmetro e que aquele corte seja brusco. Eu quero que ele demore um pouquinho para a transição acontecer. Então, como que eu determino isso? Aqui, ó, vou clicar aqui na tensão de número 1. E aí ele me dá esse quantization interval. Então, esse quantization aqui é justamente o que eu posso fazer, o tempo que eu posso esperar para fazer a transição. Então eu posso colocar aqui em notas, tá vendo? Tem as figuras das notas, ou em bars, que são os compassos. E aí eu pré-determinei aqui que acontecesse um espaço de 2 compassos. Então se eu der o parâmetro aqui dentro, por exemplo, ele vai esperar finalizar aqui esses 2 compassos. Esse espaço aqui já é a distância de 2 compassos. Então ele vai esperar finalizar os 2 compassos e aí sim ele vai fazer a transição. Então, por exemplo, aqui está 2 compassos, mas eu poderia colocar 1 compasso. Tá vendo? Ó? Ele mudou aqui para 1 compasso. Ainda, se eu colocar 3, vocês vão ver que vai ficar bem fracionado. Tá vendo isso aqui? Por quê? Porque essa informação aqui da grade é das duas tensões, né? Da tensão 1 e da tensão 2 aqui. Então, por exemplo, na tensão 1, eu estou colocando aqui, ó, vou mudar para 3 compassos. Para que isso aqui mostre a informação igual, eu preciso alterar nos dois, né? Porque tem uma informação na primeira tensão e uma informação na segunda tensão. A segunda tensão tá como 2 compassos, tá vendo? E a primeira tensão, ó, 3 compassos. Então, eu vou alterar aqui os dois para 3 compassos, tá vendo? Então, aqui ele vai esperar 3 compassos, isso aqui já é a distância de 3 compassos, certo? E aí ele faz a transição. Eu achei que fica mais interessante nessas músicas aqui, apenas 2 compassos. Então eu vou alterar de volta para 2 compassos. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui na tema de gameplay e eu vou pedir para ele mudar aqui para tensão 1. Olha só, eu vou esperar mudar o compasso aqui e vocês vão ver que ele vai esperar. Vou mudar aqui, ó. Mudei, opa, tensão 1. Finalizou, alterou, viu? Aqui eu vou voltar, ó. Voltei. Ele vai esperar acabar os 2 compassos aqui, ó. Voltou. Ok? Então é assim que funciona. Por isso que tem essa espécie de latência, mas não é uma latência. Foi a gente que pré-determinou que isso acontecesse. Eu poderia simplesmente deixar desmarcado, deixar off aqui. E aí, assim que eu mudasse o parâmetro, ele já faria a alteração em tempo real. Eu acho que isso fica um corte muito brusco, não fica interessante. E aí eu coloquei esse espaço aqui de 2 compassos. Poderia ser 1 compasso. Ó, vamos colocar aqui 1 compasso. Você vê a grade, ó. Vou mudar aqui a informação. 1 compasso mudou. Tá vendo? Vou voltar aqui. Vou manter os 2 compassos aqui, certo? E aqui nas fanfarras não acontece isso. Por que não acontece isso, Magno, nas fanfarras? Por quê? Porque a fanfarra ela não vai ter uma mudança dentro dela. Se a vitória acontecer, a música vai tocar por inteiro e finalizar.
Se a derrota acontecer, a música vai tocar por inteira e finalizar. Então ela não tem que ter transição dentro dela. Então nas fanfarras elas estão aqui em off, isso não está acontecendo, somente nas 3 músicas aqui, que é a tema do gameplay, atenção 1 e atenção 2. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem claro isso daí. Qualquer dúvida que vocês possam ter, deixa um comentário aí no vídeo que eu vou tentar respondê-los aqui o mais breve possível. Mas é isso, eu acredito que todas as dúvidas foram sanadas aqui. Eu aperto Ctrl L para tirar a grade de compassos. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado aí para vocês e até a próxima.